Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, um excelente sábado para todos nós. Estamos aqui hoje, iniciando mais um momento, mais um encontro do nosso Evangelho diário, momento esse em que abrimos as portas da nossa alma para acolher as palavras do Evangelho. Então sejam muito bem-vindos. Que Jesus possa derramar as tuas bênçãos sobre a nossa casa, sobre cada um de nós. Que Jesus possa iluminar o nosso lar e o nosso coração, hoje e sempre. Meus amados irmãos, hoje eu convido a todos para nós aqui juntos refletirmos a mensagem de número 145 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje, esta mensagem é de André Luiz. E pelas palavras do querido Espírito, amigo, ele nos convida a aprender, a reconhecer, a agradecer e a olhar as bênçãos que Deus nos concede. Quando algo na vida não sai como a gente esperava, quando algo na vida não chega para a gente está pedindo, a gente está orando, a gente está desejando aquilo. Quando algo não acontece conforme a gente planejou, ou quando os caminhos mudam ao longo do percurso dos dias, geralmente ficamos inconformados, questionando por que tudo mudou tão rápido, por que aquilo foi acontecer, por que aquele emprego que a gente tanto queria não aconteceu, por que aquela relação de tanto tempo mudou de repente os caminhos. Por que aquela amizade que tinha raízes tão profundas, de repente cada um seguia um lado? Por que isso que a gente tinha, aquilo que a gente também possuía, por que de repente a gente perdeu? Por que não deu certo? Ficamos com uma incompreensão muito forte em nosso coração, questionando a Deus. Por que não deu certo? Por que não funcionou? Por que isso foi acontecer com a gente? Por que isso aconteceu com a nossa família? Questionamos, não achando justo o que nos acontece. E nos esquecemos de olhar todas as bênçãos que a gente já recebeu, que foram bem maiores do que as dores em nossa vida. Podemos ter certeza. Todos nós recebemos muito mais bênçãos em nossa vida do que dores. Mas no momento da dor a gente se esquece de todo esse cuidado que Deus tem com a gente. Não nos lembramos dos dias de alegria, das conquistas, das vitórias, das bênçãos dentro da nossa casa, para conosco. Então hoje as palavras de André Luiz, elas nos convidam a lembrar que as bênçãos são bem maiores que as dores em nossa vida. Por isso, querido amigo, espírito amigo nos diz: quando você estiver à beira da inconformação, conte as bênçãos que já terá recebido. Essas são as palavras de André Luiz para nós hoje. Quando estivermos à beira da inconformação, à beira da revolta, contemos as bênçãos que já recebemos em nossa vida. Olha, meus irmãos, eu tenho até duas histórias dentro deste tema aqui para contar para todos nós. Primeiro, eu gostaria de contar a história de uma mãe. Uma mãe que tinha um casal de filhos. E infelizmente,
pelo teu tempo da encarnação, pela provação que o seu filho escolheu, chega o momento dele retornar para o plano espiritual. Esta mãe, já de idade avançada, e mesmo em idade avançada, os filhos já tinham se casado, já tinham saído de casa, cada um já estava tendo a sua vida. E mesmo assim, esta mãe não aceita a morte do teu filho. Realmente, quando uma mãe, ela se despede aqui na terra de um filho, e o filho retorna para o plano espiritual, é uma das dores mais profundas, é uma das provações mais difíceis da terra, é uma dor que nos falta palavras para dizer. É uma dor que apenas sente-se. Então, essa mãe, ela sentiu muito essa dor. E tudo bem, porque não é uma provação nem um pouco fácil essa. Não é uma etapa da vida nem um pouco fácil. É muito doloroso. Só que essa mãe se fechou para o mundo. Ela se esqueceu. Ela se esqueceu da sua família, ela se esqueceu da sua outra filha, ela se esqueceu de tudo. Ela se fechou naquela amargura, naquela infelicidade, naquela tristeza do teu filho ter partido. Esse filho dela, quando ele retorna para o plano espiritual, ele já era casado e a esposa dele estava grávida. Então, quando ele retorna para o plano espiritual, ele deixa aqui na Terra também uma esposa grávida de um espírito que estava ali para ser teu filho, que é teu filho. Só que essa mãe, como eu disse já de idade, ela se fecha para tudo isso. Ela se esquece da nora, ela se esquece que a nora está grávida, ela se esquece da sua filha, ela se esquece dos seus outros netos. E ela se perde naquela tristeza e naquela dor. Os anos vão passando e ela continua naquela dor, e ela continua naquela amargura, naquela tristeza. Os anos passam e ela não consegue reconstruir a própria vida, porque os olhos dela, infelizmente, ficaram estagnados na inconformação da perda de seu filho. E ela não conseguiu enxergar que mesmo tendo essa perda dolorosa e que ninguém vai ocupar o lugar do filho dela, ela não conseguiu enxergar as bênçãos que ela também tinha na vida. A bênção de um neto que estava para nascer, a bênção de tua filha que ainda está viva na terra, a bênção de tua família que está ali tentando cuidar dela. Ela não reconhece essas bênçãos, mas ela foca na inconformidade da perda do filho. Por isso, André Luiz, diante dessa história aqui que eu trouxe como exemplo, André Luiz diz para o nosso coração: quando a gente começar a ficar inconformado na vida, sabe? Sobretudo com as perdas, com aquilo que saiu como a gente não esperava, com algo que a gente queria e não aconteceu, quando a gente começar a ficar inconformado, não vamos mergulhar nessa sombra da inconformidade, não. Mas vamos nos lembrar também, tentar abrir o olhar para enxergar, tudo bem, isso aqui não aconteceu, mas olha tudo de bom que já aconteceu em minha vida. Tudo bem, meu coração sente a dor da perda de uma pessoa amada, mas olha aqui, quantas pessoas que eu amo estão do meu lado dando apoio. É olhar também as bênçãos, mesmo diante das dores. Esta é a mensagem de André Luiz para o nosso coração hoje. A vida na Terra, meus irmãos, ela não é nem um pouco fácil para a gente. São momentos difíceis, mas eu tenho certeza que todos nós temos muitas bênçãos para a gente se lembrar. Por isso hoje eu convido a todos para agradecermos a Deus os presentes que Ele nos concede.
as glórias, as vitórias e as bênçãos. Vamos hoje tirar um minuto do nosso dia para agradecer a Deus por algo que Ele nos concedeu. Meus amados irmãos, eu deixo aqui para o nosso sábado esse evangelho com o nosso coração preenchido de amor, de paz, de tranquilidade. Um grande abraço fraterno para a nossa família do Evangelho Diário. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz. Fiquemos com Jesus, meus irmãos, que assim seja.